Mas vamos fazer assim, ó. Tu ficaste conhecido no Brasil inteiro naquele jogo de 2012. Mas quem é o Thiago antes daquilo ali? Isso que o pessoal quer saber. É, eu Então, quero saber. Natural vamos de do Santa Cruz? início. Bom, sou natural de Santa Cruz, nasci em janeiro de 1987. Morei por 7 anos ali em Thomas Flores, onde hoje é um estacionamento ali atrás daquela rede de lanchonetes americana, para não falar o nome. Ali pertinho do Dr. Jucá, ali? Isso, é, Ah, exatamente tá. atrás ali, uma das casas, morei com a minha família ali até os 7 anos e depois a gente se mudou mais lá perto da Gruta, mas sempre morei em Santa Cruz até os meus 17 anos, estudei no São Luís e tinha sido presidente de Grêmio Estudantil no São Luís, líder de turma, então sempre tive esse lado também de querer encampar à frente de algumas questões, né? Como eu acabei depois futuramente sendo presidente do Galo. Mas fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade de jornalismo. Uhum. Então fiz FAMEX, né, na PUC, e formei em jornalismo. Claro que não foi direto, parei, morei fora, depois voltei. E desde o início também trabalhando na Zero Hora e no Diário Gaúcho, então dois veículos do Grupo RBS lá em Porto Alegre. Estágio desde o início, desde o primeiro semestre, e depois me formei e segui trabalhando lá, né? Uhum. Tu conseguiu E estágio no primeiro semestre. no primeiro semestre, eu acabei, tinha uma Zero Hora, o Festival de Cinema de Gramado mudou um pouco a lógica do júri popular. Geralmente, eles, no fim da sessão de cada filme, eles davam pro pessoal um papelzinho, só que daí, tipo, algum filme levava um monte de gente e o pessoal, sabe? Então eles resolveram, cada jornal no Brasil, selecionar fizeram um concurso e eu participei do concurso da Zero Hora. Ganhei o concurso com uma crítica de cinema e fui ser jurado do Festival de Cinema, né? E lá daí tive durante uma semana tinha uma coluna e escrevia e daí lá eles me conheceram e logo no primeiro semestre me chamaram assim. Ah, Então que já top. comecei auxiliar de redação, mas é bem estágio assim, era entregando carta pro Paulo Santana, carta pro Davi Coimbra, era bem ainda assim, mas aos poucos fui conquistando meu espaço e fiquei lá até 2013, praticamente quase 7, 8 anos. Meu Depois Deus. fui pro site do Diário Gaúcho também, quando estava começando, tinha blogs e comecei uma coluna de cinema no Diário Gaúcho, que era a primeira vez que tinha uma coluna de cinema. E tava até ali, né? E nesse meio tempo também que aconteceu, 2012, Exatamente. o Mas tu grande jogo, era, tu né? era setorista ou era aquele negócio pau pra toda obra? Não, eu fui durante o estágio auxiliar de redação, depois era uma função Fotovix, que era questão das imagens, centro de tratamento de imagens do jornal, mas volta e meia fazia alguma pauta, trabalhava bem a redação no centro. E depois eu fui ser estagiário do Túlio Milman, daí tinha a página 3, quando ele tinha a página 3 na Zero Hora. Uhum. Fiquei um ano e daí eu fui pro Diário Gaúcho pro site. E daí a gente ajudou a implementar o site do Diário Gaúcho, daí e também tinha essa coluna de cinema. Mas tratava de toda a parte geral mesmo do Sim. site, assim. Então, postar matéria, editar a capa, essas coisas, né? Essa é a minha função ali no jornalismo nessa época, assim. Então, 2012, inclusive, naquele dia do jogo famoso, eu tava trabalhando num sábado. E como ali, quem conhece lá em Porto Alegre, a Zero Hora fica perto do Olímpico. E quando eu fui no jogo aquele dia de noite, e tudo mudou um pouco.